Olá a todos. Nosso grupo vai apresentar sobre DNA ambiental algumas considerações críticas. Para relembrar brevemente, como o grupo da semana passada já nos apresentou, o DNA ambiental, conhecido pela sigla eDNA, de Environmental DNA, corresponde ao material genético de diferentes espécies que é encontrado no ambiente, como se fosse um rastro molecular deixado pelos organismos em sua passagem no local e distribuído numa determinada área de abrangência. Como vimos, é um assunto muito interessante, despertou grande interesse da comunidade científica devido aos inúmeros benefícios que essa nova técnica trouxe. E diante de tantas abordagens positivas, achamos relevante abordar alguns pontos críticos e que merecem atenção. Por esse motivo, escolhemos trabalhar com esse artigo, Considerações críticas para a aplicação de métodos de DNA ambiental para detectar espécies aquáticas, de Goldberg et al. Se trata de uma revisão de técnicas de amostragem de DNA ambiental para organismos aquáticos, publicado em 2016, e que foi produzido como resultado de uma colaboração de uma equipe internacional de cientistas, a partir de um simpósio sobre DNA ambiental, que ocorreu no Congresso Internacional de Biologia da Conservação, em 2013, em Maryland, Estados Unidos. Detectar espécies em amostras de água usando DNA ambiental tem grande potencial na obtenção de informações sobre ecologia e conservação das espécies aquáticas. Então, desde 2004, já era possível detectar comunidades de micro-organismos em água e macro-organismos em sedimentos. Mas foi em 2008 que a detecção de DNA da Rantoro em amostras de água trouxe esse método para a detecção de vertebrados aquáticos. A partir daí, inúmeros protocolos de detecção de DNA de macro-organismos aquáticos foram desenvolvidos por grupos de pesquisa independentes, o que é comum em campos científicos emergentes e é essencial para desenvolver padrões mínimos de relatório e garantia de qualidade. Com isso, o objetivo desse trabalho foi facilitar o crescimento do campo, estabelecendo diretrizes para a prevenção da contaminação, métodos de relatório e interpretação de resultados. A partir daí, algumas considerações sobre a amostragem de campo para os estudos de DNA. É importante lembrar que no ambiente aquático, a concentração de DNA ambiental costuma ser muito baixa, né, em torno de menos de 200 picogramas por litro. Portanto, recomenda-se realizar um estudo piloto para avaliar as probabilidades de detecção das espécies-alvo, dados os protocolos de amostragem e análise. A figura abaixo ilustra um exemplo de fluxo de trabalho que é sugerido para esse tipo de estudo. Devido à alta sensibilidade dos métodos de DNA ambiental, é fundamental estabelecer protocolos de coleta de campo que sejam limpos, consistentes e que minimizem a contaminação. É importante fazer o uso de controles negativos em todas as etapas e descartar as amostras caso algum desses controles teste positivo. Como o DNA começa a se decompor logo após a sua liberação, e deve ser preservado o quanto antes. E há inúmeros protocolos padrões e cada um é mais eficiente para determinados tipos de coleta de espécie-alvo ou de ambiente. Do mesmo modo, no laboratório, as amostras devem ser processadas com protocolos rigorosos de laboratório limpo em todas as etapas, assim como é feito com amostras de DNA de baixa qualidade e de quantidade, como as amostras antigas e forenses. Devem ser manipuladas em sala separada, inclusive os pesquisadores devem passar por procedimentos de descontaminação. Sobre extração de amostra de DNA ambiental, o artigo nomeou alguns kits que são mais utilizados nessa etapa. E para estudos que requerem quantificação de eDNA, deve-se observar que a recuperação líquida desse DNA pode variar dentro dos métodos, bem como entre eles. Além disso, o desempenho comparativo desses métodos na remoção de diferentes classes de inibidores ainda não foi estabelecido. Para beneficiar análises futuras, os métodos de extração devem resultar em amostras preservadas e arquivadas a menos 20 ou menos 80 graus Celsius. Amplificação e quantificação de eDNA, nós vimos que o PCR baseado em sonda é atualmente a ferramenta mais eficiente para a detecção de DNA ambiental, de uma ou poucas espécies-alvo.
Quando organismos-alvos não são identificados inicialmente, ou há mais do que algumas espécies-alvos em um estudo, o sequenciamento de alto rendimento, que é o HTS, pode se tornar vantajoso. Embora ainda esteja em um estágio inicial para aplicação de conservação, o uso do HTS em amostras de água possui um enorme potencial para estudos futuros de biodiversidade aquática. Sobre projeto e validação do ensaio do QPCR, a PCR quantitativa é usada para testar uma amostra ambiental quanto à presença de DNA de uma espécie por meio do uso do conjunto de sonda de primer específico para a espécie, visando um pequeno fragmento, porém não são completamente previsíveis e os bancos de dados de DNA, obviamente, não estão completos. Então, o design do ensaio QPCR pode exigir o desenvolvimento de bancos de dados de sequência adicional. Os ensaios devem ser projetados e testados para aplicação em uma área geográfica definida explicitamente, restringindo, assim, o número de espécies estreitamente relacionadas e co-ocorrentes cujo DNA pode estar presente em amostras ambientais. O teste de ensaio deve ocorrer em 3 etapas gerais, que é in silico, que é auxiliado por computador pesquisando bancos de dados de DNA, in vitro, que é a aplicação do ensaio a DNA derivado de tecido de espécie-alvo e não-alvo, e in situ, que é a aplicação do ensaio a amostras de DNA ambiental de ambientes onde a espécie-alvo está ausente e ambiente onde ela está presente. Bom, agora nós vamos falar sobre a inibição em amostras de DNA. A inibição no processo de PCR comum no eDNA. Isso resulta na falha ou na amplificação atrasada do DNA da espécie-alvo. As consequências da má interpretação dos resultados de uma pesquisa de gDNA inibida resulta em inferir incorretamente que uma espécie-alvo está ausente ou em baixa abundância. Bom, o método para identificar seria a adição de um DNA estranho e um ensaio correspondente em todas as amostras. A inibição do PCR. Bom, com isso temos os controles positivos internos e PCI. E IPC, desculpa. Pode passar. Bom, aqui em critérios positivos para o DNA, não há critérios definidos para a proporção mínima de amostragem positivas, nem réplicas positivas de amostras individuais necessárias para inferir a presença de espécies. A evidência depende da frequência e consistência de amostras positivas de DNA em um determinado local, no contexto do que é conhecido sobre as distribuições de espécies, habitat e comportamento, com informações sobre ecologia, hidrodinâmica e outras características salientes ao sistema. Na prática, considerar a força da evidência em vez de uma abordagem dicotômica pode transmitir melhor resultado do eDNA. Bom, aqui nós temos diretrizes para relatórios mínimos do eDNA. Os campos que usam DNA de baixo número de cópias, como por exemplo forense, genética não invasiva e paleogenética, passaram por um período de incompatibilidade à medida que desenvolveram as melhores práticas e padrões de evidências. Bom, o reconhecimento geral da importância dos detalhes levou à criação de muitas diretrizes de informações mínimas, MI. Atualmente foram consolidados através do projeto MI-BBI. Com isso, foi criado um conjunto de diretrizes de MI específicas para análise de amostras aquosas de DNA. Nessa tabela, nós temos aqui a descrição de projetos de coleta de água, preservação da amostra, processos de extração, QPCR baseado em sonda e sequenciamento de alta capacidade. Bom, é isso. Vou falar sobre os desafios para o estudo do DNA ambiental. Inicialmente, vou falar sobre a inferência entre o espaço e tempo.
Para quantificar a incerteza na detecção do DNA, precisamos compreender os processos de produção, transporte e degradação do DNA no meio ambiente. A concentração e distribuição do eDNA é influenciada pela fisiologia e o uso do espaço pelos organismos, e também pelo movimento da água. Esses fatores precisam ser incorporados aos projetos de estudo e considerados ao inferir a escala de resultados. Por exemplo, uma amostra de água coletada em um ponto ao longo de uma costa de uma zona úmida pode não ser representativo da zona úmida como um todo. Para resolver isso, as amostras podem ser coletadas em vários locais e agrupadas para análise. A água corrente pode resultar em concentrações de eDNA que não se relacionam com a presença de espécies locais em centenas de metros, porque o eDNA se degrada com a exposição ao meio ambiente com o transporte, tornando a inferência complicada. A degradação demonstrou limitar a detectabilidade do eDNA na água entre 1 dia e 8 semanas. Por outro lado, se houver um lapso de tempo entre a presença da espécie e o evento de amostragem, a degradação pode levar a falsas conclusões da ausência de espécies. O DNA ligado ao sedimento pode permanecer detectável por muito mais tempo do que o DNA na coluna d'água. Isso porque as amostras que incluem sedimentos têm inferência temporal desconhecida. Essas questões ressaltam a importância do conhecimento da fenologia da espécie e das taxas de degradação do eDNA em um determinado ambiente para podermos desenvolver estratégias eficazes de amostragem e interpretação de resultados. Conforme o eDNA é transportado através da bacia hidrográfica, a área de amostragem para detectá-la torna-se maior, dado que a concentração permanece detectável. Agora eu vou falar sobre a inferência da presença versus população viável. O DNA ambiental fornece informações sobre a ocorrência de espécies, o que é vital para a detecção e monitoramento. Para espécies invasoras, a detecção pode fornecer um sinal precoce da presença, sendo útil também para monitorar populações estabelecidas. Para espécies raras ou em declínio, a detecção dos indivíduos pode fornecer apenas informações parciais. Além disso, dados como sexo e condição corporal podem ser perdidas usando técnicas de eDNA. A capacidade dos métodos de eDNA para detectar espécies em baixas densidades, usando apenas detecção de eDNA para monitorar espécies raras, poderia mascarar outras espécies, diminuindo e atrasando as ações de conservação das espécies. As pesquisas com o eDNA podem ser incorporadas a uma estrutura de modelagem para detectar tendências populacionais. E existem muitos recursos que podem influenciar a concentração de espécies eDNA em uma amostra, incluindo diluição, dispersão, transporte em diferentes tipos de sistemas aquáticos, variabilidade temporal e espacial na degradação do eDNA devido aos diversos fatores, e variação nas taxas de derramamento de eDNA entre espécies, sexos, idades, estações e características de habitat. Agora eu vou falar sobre a confusão entre as fontes de eDNA. É impossível observarmos o organismo deixar suas moléculas de DNA no ambiente ou rastrear o movimento de moléculas de DNA através de um sistema aquático. Amostras de eDNA são basicamente amostras cegas e devemos confiar na interpretação de dados de eDNA. A presença de DNA de uma espécie em uma amostra ambiental não significa necessariamente que a espécie está presente no sistema. Existe a possibilidade de que a origem do eDNA seja de fora da área de amostragem e for transportada e depositado na área de amostragem via deposição fecal e transporte de carcaça por predadores, necrófagos ou tráfego humano, por exemplo, peixes que saltaram de barcos ou realocação de sedimentos contendo DNA, como em projetos de recuperação de solo em sedimentos. Além disso, a perturbação do sedimento dentro de um sistema pode introduzir DNA de espécies extintas ou espécies ausentes sazonalmente na coluna d'água. A expectativa é de que esses sinais sejam fracos ao longo do tempo. Bom, a partir do exposto, a conclusão deles é de que a técnica de DNA apresentou-se mais vantajosa sobre alguns métodos convencionais de levantamento de espécies. Deve-se considerar a necessidade de utilizar essa técnica, como os custos e os riscos de falsos positivos e negativos, e sempre que possível, o eDNA não deve substituir os métodos convencionais, mas sim complementar as pesquisas de campo. Robustos protocolos, né, de campo de laboratório, eles têm muito a contribuir para esse novo campo, né, que eles vão favorecer a compreensão dos sistemas ecológicos e melhorar a eficiência das ações de conservação. Pela visão do nosso grupo, a avaliação do DNA ambiental se mostrou promissora como um meio ágil, seguro, sensível, econômico de descobrir e analisar espécies marinhas, desde que sejam seguidos protocolos de maneira apropriada
visando reduzir os erros que podem haver no sistema. Essas aqui são algumas das referências. E o nosso muito obrigado a todos.